Fala, meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronan Vico e na aula de hoje eu vou te ensinar a como integrar o Microsoft Forms ao Power Automate, mas também como pegar um campo de anexo, né? Então o usuário vai preencher um Forms do Microsoft Forms, a gente quer pegar um anexo que ele colocou ali e enviar por e-mail para alguém. Eu já tenho aqui no canal uma aula inteira somente sobre Microsoft Forms do zero, que também tem a parte que a gente integra com Power Automate. Se você quiser assistir essa aula completa, eu vou deixar um card aqui em cima e o link na descrição. Sem enrolar muito, eu já vou aqui direto para o Microsoft Forms e a gente vai criar um formulário do zero aqui, tá? Só para conseguir utilizar aqui na aula. Então o título é Aula Power Automate, tá bom? Não vou colocar a descrição, eu vou adicionar simplesmente um campo de texto para a pessoa digitar o nome dela. E também vou colocar um campo de carregamento de arquivo, que é o tema da nossa aula. A gente quer que o usuário carregue um arquivo no formulário e aí eu consiga simplesmente pegar esse anexo e enviar por e-mail, tá bom? Ele fala aqui que uma nova pasta, ó, e presta atenção nisso, uma nova pasta será criada no OneDrive e os arquivos carregados serão capturados nessa pasta. Lembre-se que os nomes e os detalhes do arquivo respondente serão gravados automaticamente no OneDrive. Ou seja, toda vez que alguém preenche esse formulário, ele vai para uma pasta gerada automaticamente. A gente vai entender isso porque a gente precisa entender para onde que o arquivo vai, para eu poder pegar ele e colocar no anexo do meu e-mail, ok? Então eu vou clicar em OK aqui, e aqui eu vou colocar anexe. Nem sei se é anexe assim, né? Nunca usei anexe, mas beleza. Anexe um arquivo e pronto, tá? Ele tem aqui simplesmente, tá, ó, limite de número de arquivos, limite de tamanho de arquivo único e tudo mais. Eu vou colocar aqui que ele pode anexar até 2 arquivos, é um campo obrigatório, tá bom? Beleza, eu já tenho o meu Microsoft Forms pronto, né? Mas antes da gente montar o fluxo, vou pedir aqui rapidamente que você considere se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, é claro, é rapidinho, galera, dá um clique aí. E claro, se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like e ajuda a compartilhar, o conteúdo é gratuito e aí você me ajuda a levar esse conhecimento para mais pessoas. Para finalizar os recados, eu quero lembrar que eu tenho um curso do zero ao avançado, tá? De Power Automate, Power Apps, então dá uma olhada aqui, o link na descrição. E pode ser que as inscrições para o curso está aberta, né? Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas quando esse vídeo saiu, as inscrições estão abertas, então dá uma olhada, vem participar aí, tenho certeza que você vai curtir. Agora que eu já dei os meus recados, vamos voltar aqui para o foco da aula, que é o seguinte, a gente quer criar um fluxo, né? Então já deixei aqui o meu Power Automate aberto, vamos criar um fluxo aqui, né? Obviamente que é um fluxo da nuvem automatizado, né? Ou seja, a partir de um gatilho automático que a gente sabe que vai ser disparado quando alguém preencher um dado no Forms, né? Então eu vou colocar aqui o nome do fluxo é enviar anexo do Forms por e-mail, beleza? Escolha o gatilho do seu fluxo, vai ser quando uma nova resposta é enviada, tá? Eu poderia clicar em ignorar nesse botão, tá? E aí quando eu clico em ignorar, né, ele simplesmente coloca aqui para mim digitar o nome, escolher o gatilho a partir daqui. Então é legal também, tá, vocês saberem disso, para você não ter que ficar selecionando lá. Aqui você vai ter uma lista muito maior, que você consegue olhar com calma. Então clique em ignorar e vamos colocar o nome do nosso fluxo aqui novamente. Então vai ser enviar anexos do Forms por e-mail, beleza? Aí agora sim eu vou escolher o conector e o gatilho desse conector, né? Então aqui no caso, ó, é o Microsoft Forms, eu clico nele, ele me mostra todos os gatilhos. Quais são os gatilhos que eu tenho disponível para esse conector do Microsoft Forms? Eu tenho apenas o quando uma nova resposta é enviada. Então eu vou clicar aqui e pronto, esse vai ser o nosso gatilho, primeira etapa do nosso fluxo, ok? Ok, quando uma nova resposta é enviada, digite para mim o ID do formulário. Qual que é o ID do formulário? Eu posso vir e pegar dessa lista aqui, tá? Ó, simplesmente posso pegar essa lista aqui e simplesmente achar, né, o nome desse formulário que eu coloquei aqui, aula Power Automate, ou eu posso simplesmente, tá? Uma dica aí para vocês é pegar, ó, aqui da URL o Form ID, tá bom? Isso aqui é interessante, eu já falei isso aqui uma vez no canal, vou repetir, que quando alguém compartilha um Forms com você, só vai aparecer, não vai aparecer para você na lista lá, você tem que vir e pegar esse ID. Então se é um Forms que alguém criou e compartilhou com você, ele não vai aparecer nesse monte de lista aqui, tá? Ele não vai aparecer aqui nesses itens da lista, então você tem que ir lá e simplesmente pegar esse ID, por isso que eu estou ensinando você a pegar esse ID aqui, ó, do Form ID, você vem aqui, ó, igual, e vai indo para lá, né, Ctrl C, e
pronto, você pode vir aqui, clicar, Ctrl V, inserir valor personalizado, digita novamente, tá bom? E pronto, pode clicar aqui em nova etapa. Maravilha, agora eu posso ir para minha próxima ação, né? Ou para minha próxima operação, ou para o meu próximo step, meu próximo passo aqui, que é simplesmente ler os dados da resposta enviada. Então, quando uma nova resposta é enviada, eu vou chamar o Forms aqui de novo, vou escolher o conector do Forms e vou pegar uma ação. Qual que é a ação que eu quero fazer com este conector do Microsoft Forms? Eu quero obter os detalhes da resposta. Aí ele me pergunta os parâmetros, né? Que é qual é o formulário e qual é a resposta que você quer pegar. Eu vou falar que eu quero pegar deste formulário aqui, ó, inserir valor personalizado, que já está no meu Ctrl V, né? E o ID da resposta simplesmente já vem aqui dinamicamente, tá? Eu estou na frente aqui, vou me colocar para esse lado para não atrapalhar. Olha aqui, ó, o ID da resposta simplesmente é o ID que veio do gatilho disparado. Então, toda vez que é disparado, tem um ID único na resposta, né? Então, eu vou falar aqui que eu quero pegar os detalhes desse ID, né? Eu quero pegar os detalhes da resposta que corresponde a esse ID. Quando eu colocar nova etapa, eu posso simplesmente acessar os detalhes, né? Por quê? Porque toda vez a próxima operação, a próxima ação vai levando adiante as respostas anteriores. O que eu quis dizer com isso, né? De forma simples. Se eu colocar um compor aqui, que é um imprimir, ó, imprimir alguma coisa. O que eu quero imprimir? Olha só, eu simplesmente tenho todos os dados das respostas anteriores. Eu tenho aqui todas as propriedades das minhas ações anteriores, né? Ou seja, ó, obter detalhe da resposta que está bem aqui em cima, tá aqui. Então eu consigo usar simplesmente os parâmetros de saída nas demais ações, nas ações posteriores. Então eu consigo ir pegando tudo que eu quero usar e usando nas próximas ações. Beleza, entendemos. Aqui então eu já tenho o que? Eu posso imprimir o nome da pessoa que imprimiu e eu tenho mais uma coisa, né, que é anexe um arquivo. Vamos imprimir isso aqui só para ver o que ele vai imprimir para mim aqui, né? Porque o nome, beleza, ele vai imprimir o nome, mas o anexe um arquivo, o que será que ele vai imprimir? Eu vou colocar salvar aqui. E eu simplesmente fiz o quê? Um fluxo que, até o momento, né, eu fiz um fluxo que, quando alguém preencher algo no Forms, eu vou pegar as respostas desse preenchimento e imprimir aqui para mim. Só isso, o fluxo até o momento é isso. Então, quando eu colocar testar, né, manualmente aqui, vou clicar no botão testar, ele vai pedir para mim disparar esse fluxo. Então, vamos lá, eu vou pegar, compartilhar, copiar aqui, por quê? Porque eu vou acessar esse Forms como se eu fosse preencher, porque eu de fato vou, e eu vou colocar aqui, ó, meu nome é Vico, e qual que é o anexo? Eu vou simplesmente colocar 2 anexos aqui. Cliquei aqui em carregar arquivo, ele abre a janelinha, obviamente, para você selecionar, e eu já deixei 2 anexos prontos aqui, 2 fotos, tá? Que eu quero pegar. Então eu vou selecionar, ó, com Ctrl aqui, clicar em abrir e pronto. Ok, ele coloca aqui para mim, normal, né? Eu tô preenchendo um formulário, vocês já preencheram isso na vida, ok, vou clicar aqui em enviar. Quando eu clicar em enviar, ele vai disparar o fluxo, ó. Se eu voltar aqui, ó, seu fluxo está em execução e simplesmente, ó, ele marca para mim tudo certo, tudo certo, tudo certo. Se eu ver a resposta do compor, eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter as saídas e nas saídas eu tenho o quê? Eu tenho o nome que foi preenchido, né? E embaixo eu tenho o quê? Eu tenho os anexos. Então, os anexos é simplesmente um dado em JSON, tá? Como assim, né? Um dado em JSON? Nunca ouvi falar nisso. Não tem importância, tá? O que eu vou fazer aqui para vocês entenderem? Eu vou copiar esse valor inteiro aqui, que é um JSON. Quem é aluno do curso sabe muito bem o que é isso, mas aqui eu vou simplesmente copiar isso tudo e vou vir nesse outro site aqui, só para deixar bonito esse JSON. É um site que eu consigo colar um texto gigante e quando eu coloco aqui, ó, Preview, né, ele simplesmente deixa bonitinho aqui para mim e eu consigo ver que ele é um JSON, ou seja, uma lista de valores que tem esses 2 itens. O item 1, que o nome é esse, o link é esse, tá? E esse link aqui, o que é esse link, né? Esse link é um link direto até o arquivo, ou seja, eu já tenho o link do anexo aqui, basta eu usar esse link, correto? Para anexar, para pegar o anexo e jogar no e-mail, né? Então agora vem a parte final, a parte legal, que é simplesmente a gente colocar aqui no nosso fluxo. Eu vou vir aqui em editar, vou colocar nova etapa, correto? E aí eu vou simplesmente colocar o conector de Outlook para enviar um e-mail aqui.
Vou selecionar o conector e agora eu vou selecionar a ação enviar e-mail, ó, enviar um e-mail. Ok. Posso colocar para quem que eu quero enviar, né? Eu poderia enviar para um remetente. Imagina que você tem um form onde a pessoa seleciona para quem ela quer enviar um e-mail. Aí você poderia pegar o e-mail e colocar aqui, galera. Entenderam? Tudo isso é possível fazer aqui dentro do Automate, beleza? Eu poderia pegar, por exemplo, o Ronan preencheu o formulário, correto? Eu quero pegar o gerente do Ronan e mandar para ele. Também é possível usando outros conectores. Então dá para fazer muita coisa aqui no Automate de forma simples, beleza? Aqui no caso eu vou enviar para mim mesmo o e-mail, tá bom? No assunto, o que eu vou colocar no assunto? Eu vou simplesmente colocar anexos preenchidos no Forms, tá bom? No corpo eu vou colocar quem preencheu foi o, dois pontos, e aqui eu vou colocar o nome, né, que foi o nome preenchido no Forms anteriormente. Então eu vou colocar aqui, ó, nome, beleza? Esse anexo, um arquivo, o que que ele é? Ele é um JSON, tá? Ele é um JSON. Na verdade, tudo aqui é um JSON, mas esse em específico é um array, uma lista, né, de valores. Que lista de valores é essa aqui, tá? É como se fosse um texto gigante. E esse texto gigante, na verdade, corresponde a isso, né? Dois itens, o item 0 e o item 1, que são os dois anexos que eu tenho, com diversas propriedades. O que eu quero fazer aqui é usar esse link desse meu objeto para puxar esse anexo e colocar ele no meu e-mail. Para isso, eu vou ter que usar, né, uma outra etapa anteriormente, porque se eu rodar isso aqui não vai acontecer nada, vai chegar um e-mail, né, com esses dados, com o nome, mas faltou colocar o anexo, e o anexo é aqui nas opções avançadas. Aqui os anexos eu posso colocar um por um, né? Vamos supor que fosse um anexo só, seria simples, né? Eu colocaria aqui o nome e o conteúdo. O nome e o conteúdo eu já tenho naquele JSON, mas como é um número que pode variar entre 1 e 2, eu não posso enviar dessa maneira aqui, né? Ó, 1, depois o 2, depois o 3. Por quê? Porque se vier um anexo só, né? Que parâmetro que eu vou colocar aqui? Não tem como eu falar isso no Power Automate. Como que eu faço então? Em vez de eu colocar anexo por anexo, eu clico nesse botão bem aqui, ó, que faz com que eu passe uma matriz. Ou seja, eu vou escrever uma matriz igual aquela que a gente recebeu. Então eu consigo colocar aqui um texto, tá? Para vocês entenderem que é um JSON em matriz, onde eu falo assim, ó, o nome 1 é esse, o nome e o conteúdo do arquivo é esse. Aí eu venho e coloco outro anexo, ó, o nome 2 é esse. Mais ou menos isso, tá? Tá errado isso que eu fiz, mas é para vocês entenderem. Da mesma forma que eu recebo os valores dessa maneira, eu consigo montar isso aqui e mandar para os meus conectores. Então eu vou ensinar você a fazer isso, mas é claro, se você quiser ficar fera, entender passo a passo sobre isso, eu recomendo fortemente o curso, porque eu passo por todos esses detalhes, tá? Mas aqui vamos resolver o seu problema. Às vezes é um problema pontual que você quer montar esse fluxo aí. Para isso eu vou ter que declarar uma variável, tá bom? Vou declarar uma variável aqui. Essa variável, né? Opa, tem acento variável, por isso que não está aparecendo. Essa variável é simplesmente aqui, ó, inicializar primeiro, porque eu tenho que começar essa variável, beleza? E aí eu vou falar o seguinte, o nome dessa variável é array anexos. Então eu vou montar uma lista, um array, tá? Em inglês a gente chama de array, mas é uma lista de valores. O que é uma lista de valores? É um textão, tá? Igual esse, que começa com colchete, tá? E daí vai tendo vários objetos entre chaves. Basicamente é isso para você não se perder aí. Aí eu vou colocar aqui que ele é uma matriz, né? Ou seja, um array. E se você perceber, ó, aqui, lembra quando eu cliquei no botão? Ó, vou apagar aqui. Antes de eu clicar no botão, ó, mudar para matriz de entrada integral. Ou seja, ele está falando que isso aqui pode receber uma matriz de valores. Então, em vez de eu passar um objeto, dois objetos, eu simplesmente transformo isso em N objetos, escrito dessa maneira, né? Que é um JSONzinho, beleza? Que é o que a gente vai fazer aqui. Então, eu vou voltar para a matriz, vou inicializar a variável, o valor eu vou montar com vocês, mas eu sei que no anexos eu vou enviar esse array. Então, eu já posso falar que é esse array, é essa lista que eu vou enviar aqui em anexos no e-mail. Então, eu vou clicar aqui, maravilha. Agora só falta o quê? Preencher, né, esses anexos. Mas como que eu vou preencher isso? Eu simplesmente vou pegar para cada item que eu tenho, né, aqui no meu Forms, que foi anexado no meu Forms, para cada um deles eu vou pegar o conteúdo do arquivo,
pegar o nome e montar no meu array. Então vamos lá de forma rápida aqui, sem enrolação também. Então aqui simplesmente eu vou adicionar uma ação para loopar esses detalhes da resposta, né? Ou seja, para cada um desses itens, vamos pegar o conteúdo e o nome. Como que eu faço isso? Voltando lá no fluxo. Primeiro, que eu já sei que aquilo é uma matriz, né? Eu já sei que simplesmente isso aqui é uma matriz. Eu expliquei para vocês por que é uma matriz, porque eu imprimi e eu vi que era uma matriz, né? Era entre colchetes, tem mais de um objeto, é uma matriz, uma lista de valores, ok? Então o que eu tenho que fazer? Eu vou usar um comando interno aqui na operação de dados, essa operação que é analisar JSON. Então eu passo um conteúdo, o conteúdo simplesmente vai ser esse do anexo um arquivo, né? Ou seja, eu estou falando que eu vou pegar o JSON, que JSON? Esse aqui, que é o que ele vai me trazer, né? Ok? E eu vou falar o seguinte, eu quero analisar ele, eu quero pegar e nesse JSON aqui, eu quero analisar com esquema. Qual esquema? Eu posso vir e falar, ó, quero gerar usando uma amostra. Eu já tenho a amostra aqui, ó, Ctrl C. Isso aqui é o que veio, lembra que a gente imprimiu no começo da aula. Vou colar aqui, Ctrl V, concluído. Ele monta para mim uma amostra. Então, o que ele faz? Ele entende que esse anexo vai ter esta coluna, esta coluna, esta coluna. Então, agora eu consigo falar para ele que eu quero pegar o nome e o link, porque eu fiz uma análise já. Então, eu consigo pegar o nome, o link, o ID e etc. Olha que legal. Então, agora que eu já consigo analisar esse JSON, eu já tenho o link, tá? Como assim eu tenho o link, ó? Para vocês entenderem, se eu vim aqui no compor, só para exemplificar, e clicar em entradas, ele vai me mostrar as respostas das ações anteriores. E olha o que eu tenho agora, ó, no meu analisar JSON, que vocês estão vendo aqui. Eu tenho o name, o link, o ID, que era exatamente o que eu precisava. As colunas, correto? As colunas que esse objeto JSON tem, né? E como que eu fiz para ele mostrar para mim? Eu usei o analisar JSON e passei uma amostra, né? E nessa amostra tem aqui as colunas, né? Ó, name, link e etc. E agora eu consigo usar essas colunas nas ações posteriores. Então eu vou vir aqui e colocar que eu quero analisar o JSON e em vez de compor, tá? Aqui o compor foi exemplo, eu simplesmente vou usar um obter conteúdo de arquivo. Como assim obter conteúdo de arquivo? Isso aqui, galera, é um link, concordam? Esse link aqui é do SharePoint, é do OneDrive. Então, eu vou falar o seguinte, pegue o conteúdo deste link. É isso que eu vou fazer. Então, eu vou vir aqui, obter conteúdo de arquivo. Então, aqui eu vou usar o conector do OneDrive, tá? E no conector do OneDrive, tem aqui, ó, obter conteúdo de arquivo. E tem aqui, ó, obter conteúdo de arquivo usando o caminho. Qual caminho que é que eu vou usar? Eu vou usar o caminho, que é nada mais, nada menos que este link, que está no meu objeto, que eu analisei aqui, ok? Então, eu vou colocar obter conteúdo de arquivo usando caminho. Clicar aqui. Qual é o caminho do arquivo? Basta eu clicar e colocar link, né? Por que é o link? Porque link é o nome da propriedade desse objeto. Então, eu vou colocar aqui, ó, link. E pronto, ele vai gerar um loop. Por que ele gera um loop? Porque eu posso ter um anexo, 2 anexos, né? Lá no caso, eu coloquei 2, mas eu podia ter 10 anexos. Se eu tenho 10 anexos, eu tenho que fazer um loop para cada, né? Pode ser 0, posso ter 0 anexos, não importa. Mas eu tenho que fazer um loop, eu tenho que percorrer todos os anexos que foram anexados aqui no meu formulário. Então, eu vou fazer isso, eu vou loopar todo o corpo. Esse corpo nada mais é do que isso tudo, tá? Eu espero que vocês estejam entendendo isso. E durante o loop, né, eu já vou ter o conteúdo do arquivo, basta eu montar o quê? A minha variável. Lembra que a gente inicializou ela? Falta só preencher, ou seja, tá basicamente no final, ok? Então eu vou vir aqui, e aqui na variável, né, vou escrever variável, eu vou simplesmente acrescentar a variável de matriz, ou seja, eu vou colocar um objeto na variável de matriz. Qual variável? Na array anexos, que foi a que a gente inicializou aqui. E o que eu vou colocar nesse array anexos, né? Eu vou abrir aqui uma chave, ou seja, um registro, e vou falar o seguinte. Eu vou colocar um anexo cujo name é
name, ou seja, ele vai pegar o name lá do objeto e vai colocar aqui para mim, correto? Então, se eu clicar aqui, ó, name, vou colocar um vírgula e colocar a próxima propriedade. Perceba que eu estou montando um registro igual esse aqui, parecido com esse, só que para enviar no anexo do Outlook, é um registro que tem duas propriedades. Uma propriedade name e uma propriedade content bytes. O content bytes é o binário desse arquivo. E aonde que está o binário desse arquivo, né? Tá aqui, né? Onde eu fui buscar, ó, o conteúdo do arquivo, tá? Então eu vou pegar o conteúdo do arquivo que eu busquei com o conector do OneDrive. Então eu vou colocar aqui, ó, conteúdo do arquivo e pronto, eu já tenho o meu fluxo perfeito. Então eu vou salvar e testar e recapitular com vocês, tá? Vou apagar esse compor aqui que eu não usei para nada, tá bom? Salvar e testar, tá bom? Então eu vou clicar aqui em testar e aí ele vai pedir para eu enviar novamente, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou enviar novamente, só para, né, vocês conseguirem ver. Então eu vou colocar aqui, ó, Ronan Vico 2 no final, carregar arquivo, vou selecionar as duas imagens, abrir, e aí vou colocar aqui, né, enviar. Quando eu enviar, ele vai disparar o fluxo, né, ó. Seu fluxo está em execução, já analisou o JSON, está lupando todos os anexos, e aqui ele mostrou um erro, e ótimo dar erro, né, nem todos os fluxos que eu faço vai ser perfeito de primeira, e eu vou identificar aqui. Ele está falando para mim que esse obter conteúdo do OneDrive está errado. E esse erro aqui foi porque, na verdade, esse caminho do arquivo não é o que eu deveria ter passado aqui, tá? Se eu vim em editar e olhar esse loop, não é o link que eu deveria passar. Por exemplo, se eu seleciono aqui, ó, uma pasta no meu OneDrive, aplicativos, por exemplo, ou qualquer coisa do tipo, eu simplesmente tenho uma pasta, ó, de Microsoft Forms no aplicativos com o nome do meu formulário. Olha que interessante. Dentro dessa pasta, eu tenho aqui uma outra pasta chamada pergunta, e aí eu tenho todos os anexos preenchidos, né? O que é interessante aqui? O interessante é que eu posso colocar isso na mão e usar o nome do anexo, né, para buscar no caminho do arquivo. Como assim? Para ficar mais claro isso tudo que eu falei, né? Eu vou selecionar aqui, eu vou selecionar essa logo, por exemplo. Olha só, ele monta este caminho. Então não era o link que ele estava me pedindo aqui. Ele estava me pedindo o caminho colocando os barras, né? Então é barra aplicativo, barra Microsoft Forms e assim por diante. Então lembra que no comecinho da aula que eu falei para vocês prestarem atenção quando eu coloquei o campo de anexo, ele mostrava lá que ele gera uma pasta automática. Essa pasta automática é gerada aqui na pasta pergunta vai ter os anexos. No Microsoft Forms, no aplicativo, se tiver em inglês o seu, seria apps, Microsoft Forms, né? Nome do formulário e assim por diante. Então aqui bastaria eu vir e trocar essa última parte, né? Então, ó, Ctrl C. E vou colar aqui simplesmente o caminho, né? Até a pasta e vou concatenar com name, que é o nome do anexo, né? Para ele achar na hora de obter o conteúdo de arquivo aqui. Pronto, agora sim, em vez de colocar o URL, eu estou colocando a pasta no OneDrive, onde está sendo salva esses anexos. Vou salvar. Beleza, e vou testar aqui automaticamente com o gatilho já usado, tá? Para eu não ter que preencher de novo, tá, galera? Então eu vou usar o disparo do último preenchimento que a gente fez aqui. Agora sim ele vai rodar. Perfeito, pegou o conteúdo, fez a matriz e enviou por e-mail. Vai chegar um e-mail já aqui para mim, mas eu já vou abrir aqui. E aqui está simplesmente o assunto que a gente colocou. Quem preencheu foi o fulano e os dois anexos do form. Então, vocês viram que não é algo... É simples fazer porque não tem programação, né? Tem que criar uma lógica. Vocês viram também que simplesmente é selecionar conector e preencher parâmetros. Só que exige aí um pouco de estudo, né? Exige aí um pouco de entendimento, tá? É fácil, mas tudo pode complicar. É por isso que eu tento passar as coisas da maneira mais simples possível aqui. Então, para recapitular tudo que foi feito, eu vou do zero aqui,
explicar, né, que a gente criou então um gatilho, toda vez que alguém preencher o form vai disparar. Eu uso essa ação do forms para pegar esse ID preenchido e ler os detalhes da resposta. Inclusive a gente imprimiu aqui, né, deixamos aqui o compor, imprimimos para ver, vimos que o nome vem certinho, né, e o anexo em um arquivo, que é o campo de anexo, ele na verdade veio um JSON, uma matriz. Essa matriz possuía registros, uma delas era um anexo, o outro registro era outro anexo. Tinham algumas propriedades como nome, link, ID, beleza? E aí a gente analisou esse JSON. Então eu peguei esse campo de anexo bem aqui e analisei ele, né? De uma forma que eu conseguisse entender que cada anexo daquele campo tem um nome, um link, um ID, um tipo, um tamanho e assim por diante, beleza? E aí simplesmente eu falei, ok, para cada anexo, ou seja, para cada item nessa matriz, eu quero percorrer. E ao percorrer, eu vou obter o conteúdo usando o nome dele. Eu vou lá na pasta do Microsoft Forms, gerada automaticamente, num lugar padrão. Então, basta eu colocar aqui o caminho padrão. Vou colocar o nome do anexo. E aí, eu vou montar numa variável de matriz, simplesmente uma matriz com o nome e o conteúdo binário desse arquivo. Aí na hora que eu vou enviar, eu vou colocar, né, para quem eu quero enviar, o assunto. No corpo eu concatenei com o nome preenchido no formulário e nas opções avançadas eu passei um array, uma matriz nos anexos. Que anexos são esses? São os anexos que eu montei lupando, né? Ou seja, lupando aqui o JSON. Então eu fui para esse, e aí eu tinha esse array montado que eu coloquei aqui na hora de enviar um e-mail no Outlook, ok? Eu sei que, para quem nunca viu nada, nunca ouviu falar em JSON e array é algo complexo, mas depois que você começa a estudar um pouco, tenho certeza que você vai ver que é bem simples, beleza? Se você gostou desse conteúdo gratuito aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, e se você assistiu até o final, comenta aqui nos comentários a palavra manga. Se você comentar a palavra manga, é uma forma de eu saber que você assistiu até o final, não assistiu uma parte e saiu fora. Só quem é inscrito raiz vai deixar aí nos comentários essa palavra. E claro, né, lembra aí que eu tenho meu curso do zero ao avançado, tem conteúdo de Power Apps, tem conteúdo bônus de Power Automate Desktop. Tenho certeza que você vai curtir. Então dá uma olhada aí, pode ser que te atenda no seu dia a dia, beleza? Então muito obrigado, a gente se vê aí numa próxima aula, no próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve, compartilha, valeu!